paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na última lição desse trimestre, a lição de número 13, onde nós vamos trabalhar sobre a justificação. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus, falando de Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, para a glória de Jesus. E com certeza eu espero que Deus edifique você na aula de hoje. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, iniciadores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD, tem o objetivo de ajudar você. Lá tem recursos para professores de adultos e jovens que está muito bom, gente, para poder abençoar a tua vida. Mas vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na última lição desse trimestre. Chegamos na lição de número 13. Eu quero desejar a você um feliz ano novo para a glória de Deus. Vamos trabalhar hoje sobre a justificação. Temos algumas bases bíblicas. A primeira base está em Romanos capítulo 5, versículo 1. É o nosso versículo introdutório. Temos também a nossa leitura bíblica em classe, que está em Romanos capítulo 5, 1, versículo 2, e depois versículos 12 ao 16. Lê esses textos compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. O que é a justificação pela fé? A justificação pela fé é o ato que Deus dá de forma jurídica e espiritual, através da sua graça, para justificar homens injustos, como eu e você, em homens justos diante da sua presença. A justificação pela fé é o ato de acreditar em Jesus mediante a graça de Deus. A justificação, ela faz parte de uma doutrina fundamental da teologia cristã, porque ela destaca que a nossa fé estabelecida agora em Cristo, nesse processo, nesse plano da salvação. A justificação pela fé tem base bíblica, porque ela aponta então para a nossa vida, que era uma vida guiada pelo pecado, mas agora está guiada por Jesus, pela fé e pela vontade de Deus. Faz parte do processo da salvação. E essa justificação não é estabelecida por méritos humanos, mas ela parte somente da graça de Deus. Quer dizer que a nossa salvação é estabelecida em Jesus. A justificação é estabelecida somente pelos méritos de Cristo, pois ele se fez maldito em nosso lugar, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Gálatas 3,13. Ele toma o nosso lugar, nos restaurando para Deus. Quer dizer que nós estávamos em condenação eterna e Cristo agora toma o nosso lugar, nos justifica diante de Deus sem merecermos, para que possamos ter agora um contato com Deus. Jesus é a ponte, ele é o caminho, ele nos ajuda agora através dessa justificação, tomando o nosso lugar a estarmos com Deus mais uma vez. E aquele que é justificado tem o dever agora de agir para a glória de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 1, 30 e 31. Eu espero estar te ajudando até aqui. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Um pouco de história. É importante compreendermos nesse primeiro ponto a ação da Reforma Protestante e esse destaque sobre a justificação. O primeiro subtópico destaca para a gente a Reforma Protestante e a justificação. Quando nós olhamos para trás, para a história da igreja em si, especialmente entre o século XV e XVI, nós descobrimos um processo histórico e teológico muito interessante, que é a Reforma Protestante. Esse rompimento da igreja agora em igreja protestante contra a igreja católica no viés da sua teologia. Vamos entender isso aqui. No período histórico em que nós estamos falando da Reforma Protestante, a igreja era guiada através de uma doutrina, de uma teologia que não era sadia. Essa teologia tinha o desejo de arrecadar fundos através de ritos religiosos, através de indulgências que eram vendidas para comprar a salvação de alguém. Essas indulgências eram vendidas a tal ponto
que as pessoas poderiam comprar a salvação de parentes mortos, que não tomaram a decisão de seguir a Jesus, que não foram batizados, por exemplo, que não seguiam os ritos da Igreja Católica. Isso acabou gerando um estopim muito forte e ferrenho. É claro que já existiam pessoas que são conhecidas como pré-reformadores que combatiam essa teologia que não era pautada na Bíblia. Mas a partir da Reforma, Deus levanta então Martinho Lutero, que tem a decisão não de romper com a Igreja Católica. Ele é expulso da igreja, mas ele tem a decisão de combater essas heresias, de combater esses fatos que não estavam na Bíblia. Daí então Lutero, ele crava 95 teses que destacam a importância da justificação, que destacam a importância também de estar em Jesus pela fé. Esse é o foco que você precisa pegar em sala de aula. E entendendo isso, a base da justificação na Reforma Protestante está em Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. E essa fé é o grito de independência que a igreja agora passa a entoar a partir da Reforma. Lutero, ele é expulso da Igreja Católica por causa dessa independência. E a igreja, então, passa a tomar um novo rumo. Nós somos protestantes, porque nós acreditamos que a nossa salvação não está estabelecida em ritos religiosos, não está estabelecida na igreja em si, mas a nossa salvação está estabelecida em Jesus pela fé. Essa é a compreensão sobre a justificação a partir da visão da Reforma. Entendendo isso aqui, o segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Justificação. A justificação na Bíblia, ela é apresentada como um processo jurídico. Nós somos justificados dos nossos pecados através de Cristo que morre no Calvário. Esse é o processo jurídico apresentado aqui na Bíblia. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: pensando na justificação. Nós, diante da presença de Deus, por conta da queda do homem, estávamos sentenciados à morte. Esse era o nosso processo legal. Diante da presença de Deus, nós estávamos afastados do Senhor, sendo guiados pelo pecado para a morte. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Ele conduz você para a morte, conduz você para as trevas. Mas Deus, em seu plano em glória, na eternidade, antes da fundação do mundo, antes que a gente pudesse, nesse processo terrível de pecados e afastados de Deus, Ele nos dá a oportunidade de sermos absolvidos da nossa pena. Mas essa oportunidade é estabelecida pela morte de Jesus no Calvário. Porque ferimos a santidade de Deus. E a justiça de Deus, a santidade de Deus, ela precisa permanecer intacta. Então Cristo toma o nosso lugar e se oferece em sacrifício, se entrega à morte por plano de Deus, para que possamos então sermos absolvidos do nosso pecado aqui. E sendo justificados em Jesus, temos a oportunidade agora de ter um novo relacionamento com Deus. Essa é a visão bíblica sobre justificação. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Entendendo a justificação. A justificação ela é propagada na Bíblia por nossa salvação. Quando nós olhamos para o meio da justificação, nós reconhecemos a cruz do Calvário, a morte de Cristo e o valor da morte de Cristo em nos resgatar do mundo, do pecado, da ira, da justiça de Deus. Ele nos resgata, tomando agora a nossa vida para Deus, nos comprando pelo sangue, como está escrito em Apocalipse 1, versículo 5. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, em Cristo agora, na justificação, somos declarados puros, nós que estávamos imundos, somos perdoados, absolvidos agora. E a justificação, com base em Romanos 8:1, nos gera agora liberdade, e somos absolvidos somente pela fé. Para entender a justificação e receber essa justificação, precisamos acreditar em Cristo pela fé somente. A salvação estabelecida assim. Avançando, o terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Vamos trabalhar sobre as diferenças entre justificação e redenção.
Entendendo essa questão, o primeiro subtópico destaca para a gente justificação versus redenção, que destaca para a gente esse entendimento aqui. O que é a justificação, para você entender? A lição traz para a gente. A justificação, ela é baseada a partir dessa sentença judicial de Deus. É um pagamento pelo resgate. Isso está presente em Tito 3:7. Esse pagamento foi apresentado pelo sangue de Cristo. Em segundo lugar, ela exige o cumprimento da justiça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. Ou seja, a justiça de Deus, ela age, ela entra em ação quando nós, pelo nosso pecado, tentamos ferir a santidade de Deus. Então, a justiça de Deus, ela entra em ação. Outro detalhe que você descobre também, ela é demonstrada a partir do amor de Deus com a sua reação de redentor. Então, ele nos ama primeiro, entendendo a sua justiça, e por entender a sua justiça, ele nos remide, ele nos livra de uma condenação futura por vontade dele. Atos 13:39. Agora, o que é redenção? Vamos compreender a redenção aqui. A redenção é o processo que te liberta agora do pecado, te dá liberdade. Isso é redenção, com base em Colossenses 1:14. A redenção também é o cumprimento da justiça de Deus. Então, na redenção, Cristo agora morre no nosso lugar e nós agora somos livres. A redenção também exige que a figura do Redentor exerça a execução. Esse Redentor, que é o próprio Deus, exerce essa execução através da justificação e redenção, oferecendo o Cristo, que também é o Redentor, como sacrifício no Calvário. Essas são as diferenças. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: justificação versus regeneração. Vamos entender aqui. A justificação demonstra que o pecador é declarado justo agora diante de Deus. Ela remove a culpa do pecador. Isso é justificação. Ela traz também o perdão dos pecados. A regeneração, como nós estudamos na aula passada, ela transforma agora a natureza moral do pecador. Ele pecava, agora já não peca mais, porque ele reconheceu a justificação. Ela também promove essa visão de lavar o pecador dos seus pecados. Ela também demonstra a operação espiritual de uma nova vida, uma conversão sendo guiada por Jesus. Olhando para isso aqui, espero que Deus use você. O terceiro subtópico destaca para a gente agora a justificação versus santificação. Vamos entender a justificação aqui. A justificação acontece em um momento só, ela não é um processo. Aconteceu a partir do momento em que Cristo se ofereceu no Calvário. A justificação também, ela confere ao pecador uma nova situação jurídica perante Deus, agora como filho de Deus. A justificação, ela atribui ao pecador exatamente a oportunidade da conversão, e no momento da conversão ele passa a ser justificado em Cristo. Agora tem a diferença com a santificação. A santificação, ela já é demorada, ela é um processo gradual. Você em Cristo já é justificado, você se santifica, é um processo. A justificação também, a santificação também, ela demonstra que o pecador precisa ter agora um desejo de consagração, servir a Deus. A santificação também atribui exatamente esse processo da regeneração, dessa conversão caminhando com Jesus. Eu espero estar te ajudando até aqui. O quarto e último ponto desse trimestre trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: efeitos da justificação. Quais são os efeitos da justificação sobre aquele que entende essa justificação em Jesus? O primeiro subtópico destaca que a justificação traz sobre nós o efeito da paz com Deus. Agora, com base em Romanos 5:1, temos paz com Deus. Em Cristo agora nós temos essa oportunidade de nova vida com Deus. Isso foi promovido pela justificação. A justificação nos traz uma verdadeira paz em Cristo agora. Em segundo lugar, o segundo subtópico também destaca que nós temos agora a entrada na graça a partir da justificação. Romanos 5:2. A justificação é o ato também da graça de Deus para desfrutarmos de todas as bênçãos e oportunidades espirituais que Deus nos concede. Ela é causada de forma espiritual. A justificação também, em terceiro lugar, traz para a gente nesse terceiro subtópico a alegria. Romanos capítulo 5, versículo 3. Então ela traz a verdadeira alegria em Jesus, de estar com Jesus
de permanecer com Jesus. Gente, eu espero ter ajudado você durante todo esse trimestre. Se eu contribuir contigo nesse trimestre, deixa teu comentário aí. Por favor, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, posta essa aula aí, manda para alguém que você conhece. Se eu te ajudei nesse trimestre, em nome de Jesus, nos ajude também. Por gentileza, eu quero pedir a você, esteja conosco no novo trimestre de 2022, que vai estar muito bom aqui no canal. Te aguardo por aqui na próxima aula. Um beijo no teu coração, gente. E até o primeiro trimestre de 2022 da CPAD, da classe dos juvenis aqui no nosso canal Janderson Nascimento. Um beijão e até lá, se Deus quiser. Feliz ano novo para você. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.